E o título de hoje é Nada Senão Fumo. Qual é a ideia? A ideia é que sem Deus nós não somos nada. Os outros títulos, Nada Senão Defeitos, Nada Senão Prazer. A ideia é que sem Deus nós não somos nada e com Deus nós somos tudo. Essa é a ideia da semana de oração dos jovens desta semana. A vulnerabilidade do ser humano leva-nos a pensar na nossa dependência de Deus. E nós precisamos, então, fazer uma análise e vermos quão próximos ou quão distantes nós estamos da Bíblia, nós estamos de Deus, para, desta forma, fazermos um remanejamento, uma reforma na nossa vida e podermos viver em harmonia com a palavra do Senhor. Mas antes de entrarmos no assunto de hoje, é importante nós sabermos um pouquinho sobre Salomão. Salomão foi filho de Davi, Salomão foi rei de Israel, foi o terceiro rei da dinastia grande, das 12 tribos. Primeiro foi Saul, segundo foi Davi, terceiro Salomão. Depois de Salomão, o reino então se dividiu em 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Nós conhecemos a história. E nós mencionamos num outro momento aqui também sobre as 3 fases da vida de Salomão. Salomão, de acordo com Flávio Joséfos, que foi um historiador que viveu na época de Jesus, um historiador judeu, ele diz que Salomão viveu 94 anos, tendo 3 fases distintas da sua vida. A primeira fase até os 33 anos, quando ele foi um rei fiel, um rei obediente a Deus, que cumpria os mandamentos. E ele, então, nessa primeira fase, escreveu o livro de Provérbios, um livro muito bonito. Depois ele teve a segunda fase, que foi dos 30 anos, 33 anos, até mais ou menos os 65 anos. Foi a fase que ele esteve longe de Deus. Nessa fase ele caiu em apostasia, afastou-se de Deus. E ele não escreveu nada, é claro, o Espírito Santo não ia inspirar um homem que estava longe de Deus quando ele teve tantos problemas. E a ideia da semana de oração dos jovens é exatamente essa, é explorarmos o livro de Eclesiastes e percebermos que quando estamos sem Deus, a nossa vida é comparada a um fumo, a uma neblina, a um nevoeiro que aparece e desaparece. Essa é a ideia. E na terceira fase da vida de Salomão, depois ele voltou-se para Deus, reconsagrou-se a Deus, serviu como o reino como devia ser feito, e aí então ele foi inspirado por Deus para escrever os outros livros, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. E é por isso então que nós vamos encontrar algumas asneiras que ele fez, algumas besteiras que ele fez, e que Deus não omitiu, deixou escrito na Bíblia Sagrada. E no texto de hoje, Deus mostra que tudo que fazemos sem Deus é como correr atrás do vento. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse no ecrã, penso que vai ser colocado, em Eclesiastes capítulo 1, alguns versículos que vamos ler aqui. Eclesiastes 1, versículo 13, nós lemos assim, Eclesiastes capítulo 1, verso 13. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para neles os afligir. Atentei para todas as obras que se faziam debaixo do sol, que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Agora eu salto para o verso 17. Estou a ler Eclesiastes 1, 17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Depois, capítulo 2, versículo 1, leio. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isto era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Depois eu salto para o verso 10.
tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Depois eu salto para mais 2 versículos para terminarmos esta primeira leitura. Versículo 23 e depois o 26. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Quando alguém pergunta para você o que é vida boa, o que é ser vida boa, porque ao nós analisarmos a vida de Salomão, nós percebemos que naquela fase intermediária da sua vida, que ele se afastou de Deus, ele, de acordo com alguns dizeres populares, ele levou uma vida boa, não é? O que isso quer dizer? Sabe que essa é uma das mais antigas questões filosóficas. Podemos interpretar de 2 maneiras. Vida boa pode ser a pessoa ter uma boa qualidade de vida, saber administrar a sua vida com uma boa saúde, cuidando do corpo, etc. Mas pode também relacionar-se às coisas más, com vícios e tantas outras coisas que podemos imaginar. O filósofo grego Epicuro, que viveu no ano 300 antes de Cristo, mais ou menos no ano 300, ele disse que a vida só vale a pena ser vivida se é quando sentimos o prazer da carne. Ele disse isso. E parece que Salomão também, naquela fase dele, ele seguiu desta forma, né? Ele diz, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Não é incrível nós pensarmos assim? E o tal Epicuro, ele disse que viver bem seria praticar sexo à vontade, beber bebidas alcoolizadas sem critérios, comer comidas intoxicantes, usar drogas, ter emoções fortes, à medida que os meus olhos pedem, que a minha carne pede, eu posso e devo fazer isso. Esta é a filosofia do viver a vida boa de Epicuro, e aí fora. A palavra hedonista, quando aplicada ao ser humano, tem esta conotação. No entanto, o hedonismo é o culto ao corpo, é adorar o próprio ser e adorar aquilo que mais gosta de fazer, tendo em conta atender às necessidades da carne. No entanto, a palavra hedonista também pode ser aplicada à pessoa que tem prazer em uma boa leitura, tem prazer em fazer boas amizades, em fazer viagens e de estudar, de gastar tempo para estudar ou para a fisicultura, para cuidar do seu próprio corpo apenas, sem necessariamente estar envolvido com bebidas ou com coisas desse jeito que nós falamos. Mas a Bíblia mostra que viver na carne é contrário ao viver no Espírito Santo. E nós temos um texto que está em Gálatas, no capítulo 5, nós conhecemos esse texto, que diz assim, Gálatas 5, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. E mais, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, o que Paulo escreveu aqui está de acordo com Epicuro, está de acordo com o conceito hedonista, de que tudo que dá prazer, isso é que vale a pena. E é isso que é pregado hoje. Esta é a maneira que as pessoas escolhem, em geral, as pessoas sem Deus, não é? Escolhem viver. E é interessante que ao analisarmos aqui o livro de Vítor Armenteiros, que escreveu muito bem, Salomão escolheu uma metáfora excelente para falar sobre aquilo que é superficial. É como se fosse um fumo que fica, como se fosse um vento,
como se fosse um nevoeiro que aparece e desaparece. Dá o prazer no momento, alguns aninhos, e depois a pessoa pode até morrer precocemente por uma doença, alguma coisa, e a vida pode ser ceifada antes, não é? E Deus tem o cuidado de dar ênfase quando deseja fazer o contraste entre essa vida e a vida eterna, quando analisamos na Bíblia Sagrada. Deus é maravilhoso em deixar todos os detalhes para nós nos salvarmos. É muito mais fácil nós nos salvarmos do que nós nos perdermos, por incrível que pareça. Por quê? Porque o Espírito Santo não para de nos incomodar, não é? No bom sentido. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós estamos com Ele, batizados ou ainda não batizados, porque há pessoas que recebem Jesus, que aceitam Jesus, que compreendem, mas ainda não foram batizadas, mas são filhos de Deus também. E neste contexto, todos nós aqui na Arca de Noé, todos nós aqui no aquário do Senhor, é muito mais fácil nós nos salvarmos do que nós nos perdermos, porque quando erramos, fazemos qualquer coisa errada, o Espírito Santo vai lá, está errado. Isaías diz, quando ouvirdes a voz, dizendo andai pela esquerda ou pela direita, é para darmos ouvidos. A Bíblia menciona isso. Então é muito mais fácil irmos para o céu do que irmos para o inferno. Só vai para o inferno quem quer mesmo, depois que a pessoa aceitou Jesus. Quando falo inferno, é claro, é aquele fogo depois dos 1000 anos que vai destruir tudo, não é? E quando vamos em Tiago, capítulo 4, 13 e 14, é exatamente isso que Salomão fala. Tiago também está em harmonia e fala a mesma coisa. Tiago, capítulo 4, 13 e 14. Diz, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Quando pensamos nisso, na vulnerabilidade da vida, na vida que é passageira, nós paramos, refletimos e dizemos, Salomão tinha razão, Deus tem razão. Deus tem razão, não é? Nada senão fumo sem Deus. Entre todas as coisas superficiais e humanas, a insignificância da vida é o primeiro ponto que Salomão coloca. Tiago colocou, o salmista também colocou. E quando lemos a Bíblia Sagrada e percebemos que Deus nos ama e quer nos levar para o céu, para gozarmos a eternidade, e comparamos o nosso período de vida aqui, que é curto, com a vida eterna, aí nós ficamos sensibilizados. Aí damos mais uma oportunidade para o Espírito Santo continuar trabalhando conosco. O jornal da Universidade de São Paulo, a USP, trouxe como capa o seguinte título, Jovens são as principais vítimas das drogas. E trouxe como subtítulo, álcool e drogas começam a ser consumidos como recreação e depois viram dependência. E na coluna do jornal, o autor lembra o caso de alguns artistas que faleceram precocemente. Ele menciona Amy Winehouse, que perdeu a vida para as drogas com apenas 27 anos. Também Corey Monteith, um autor que fez a série Glee, que morreu com 31 anos. E depois ele cita outras pessoas também, Prince, Michael Jackson e outros que perderam-se para as drogas precocemente. E a Bíblia, será que traz alguns exemplos assim também de pessoas que não souberam administrar a vida, que foram no frenesim das emoções e cometeram asneiras e morreram cedo? Sim, eu me lembro do caso de Aminon, filho de Davi, irmão de Absalão, que teve lá um problema com Tamar. E Absalão, então, quis resolver o problema, embebedou o irmão, pediu para alguém ir lá e matou Aminon. Quantos anos tinha Aminon quando isso aconteceu? 23 anos. Só você ler a Bíblia, você encontra ali, não é? E aí nós começamos a lembrar, né? Quem sabe um vizinho, talvez até um parente, um familiar, muito próximo de nós, que também teve problemas com isto. E é bom nós
prestarmos atenção em tudo isso. E Deus apela-nos nesta manhã, nesta semana de oração dos jovens, neste momento do Dia Mundial da Juventude Adventista, a pensarmos nisso. E Salomão apresenta um outro problema também, que é como correr atrás do vento. Está aqui em Eclesiastes 1, verso 18. Eu vou ler para você. Eclesiastes 1, 18. Você pode abrir a Bíblia se quiser também. Pode ser a Bíblia de papel ou digital que você tem aí. Eclesiastes 1, 18 diz assim: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. O que Salomão está dizendo aqui? Quem aumenta ciência, aumenta a tristeza. Está dizendo que quem estuda demais pode ter problemas. Não há problemas em estudar, mas se estudar demais, para além daquilo que a pessoa precisa, perdendo de vista o lado espiritual, o lado social, a família, o lado bom da vida, o lado mais importante da vida, aquilo é problema, não é? Pode ser problema para o crente. O nosso tempo não dá para tudo, nós temos que colocar prioridades. E se nós pudéssemos classificar a ordem das prioridades, como é que nós classificaríamos? Primeiro é Deus, não é? Buscai a Deus, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e o que acontece? Todas as outras coisas nos serão acrescentadas, diz a Bíblia Sagrada, o próprio Cristo falou. Então aqui envolve nós nos entregarmos a Deus, sermos legítimos filhos de Deus, procurarmos obedecer a palavra do Senhor, estarmos em comunhão com Deus, termos uma vida viva, uma vida religiosa, de relacionamento intenso com Jesus, com Deus. Depois, na ordem das prioridades, vem o quê? Vem a família. Vem a família. A família é muito importante para o nosso crescimento espiritual também, claro, para além do elemento social, relacional. É importante nós pensarmos na família como fazendo parte e contribuindo para o nosso crescimento espiritual. Depois, na ordem de prioridades, o que vem? Trabalhos, estudos. Temos que ganhar o pão de cada dia, não é? Então, cuidamos da nossa vida espiritual com Deus, cuidamos da família, mas não descuramos o trabalho, que é muito importante também, ou os estudos. E depois vem a igreja. Curioso, né? Algumas pessoas que gostam de estar na igreja pensam assim, não, primeiro é Deus, depois é a igreja, depois vem as outras coisas. Não, a igreja vem em quarto lugar, na minha maneira de interpretar. Primeiro é Deus, depois eu tenho que cuidar da família, eu tenho que investir na família, tenho que trabalhar, tenho que trazer o pão de cada dia, tenho que sustentar a casa, tenho que estudar, tenho que me preparar, tenho que ter uma licenciatura ao menos para poder ter melhores condições de vida no campo profissional. Depois vem a igreja. Só que também tem o outro lado, não é? Aquelas pessoas, aqueles crentes que aceitaram Jesus, que sabem que a igreja é a menina dos olhos de Deus, que Deus tem um carinho especial pela igreja. Também deve manter o equilíbrio de buscar a Deus, cuidar da família sim, de trabalhar, mas também aceitar as atribuições que o Espírito Santo dá para exercer os cargos, dedicar tempo para a igreja, para poder contribuir para a pregação do Evangelho. Depois vem as outras coisas, e analisando o que Salomão falou aqui, eu repito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Eu diria que os mestrados, os doutoramentos, as pós-graduações e todas as outras coisas que a pessoa quer buscar, fica para depois. Está no mesmo nível de viagens, de recreação ou de outras coisas. Porque o que nós precisamos é de uma licenciatura, de um curso técnico para podermos ter o sustento. Agora, é claro que podemos e devemos fazer isso, desde que a busca da ciência não interfira nas prioridades. Deus, família, trabalho, igreja também. E isso é importante. Estou a falar aqui para um público universitário, não é? Então vamos pensar nisso. Deus tem uma mensagem até para aqueles que
gostam muito de trabalhar ou gostam muito de estudar e às vezes perdem de vista o ponto principal, que é a tônica da comunhão, do relacionamento e do servir a Deus, o nosso Senhor. O Filho de Deus deve pedir ajuda de Deus para saber a diferença entre o essencial e o superficial. Eu gosto muito de ler os evangelhos, gosto muito dos 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque ali nós encontramos as parábolas de Jesus. E Jesus foi fantástico ao ensinar, foi um grande pregador. Para mim foi o melhor pregador, que ele buscava historinhas simples do cotidiano e aplicava para os seus ouvintes, e estes eram edificados. E eu trago aqui 2 parábolas muito curtinhas de Jesus, que estão em Mateus 13. Mateus 13, verso 44 até 46. São apenas 3 versículos que incluem 2 parábolas. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande preço, vende tudo o que possui e a compra. Então aqui nós vimos que Deus apela-nos a dedicarmos o melhor tempo que temos para as coisas do reino dos céus. Comunhão com Deus, não é? Cuidado dos filhos, cuidado da família, educação dos filhos também, que é muito importante. Hoje tivemos aqui a apresentação do Adam e da Mariana, e nós falamos da responsabilidade dos pais. Educa a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando crescer não se desviará deles. Há uma responsabilidade muito grande para os pais, para os avós também, para a igreja na educação dos nossos filhos. Depois, cuidarmos da igreja e termos uma visão de missão também. Dentro desse contexto, eu trouxe aqui um ponto interessante, que o autor, quer dizer, eu reproduzo o que o autor trouxe no livro, né, na apostila, falando sobre a época pós-moderna que nós estamos vivendo. E a época pós-moderna veio com força depois dos anos 1960, 1970, quando os filmes de Hollywood vieram com muita força, as novelas, os jogos, as mídias sociais, a internet e tudo mais, que tudo isso veio para bombardear a mente das pessoas. Então a época pós-moderna foi marcada por isso, e foi nessa época. Veio para incentivar o culto à razão, o culto ao corpo, aos prazeres, ao álcool, às drogas, à liberdade sexual, ao distanciamento de Deus, ao abandono da Bíblia e à apostasia dos princípios morais e religiosos. E com tudo isso, nós estamos vivendo hoje numa época muito secularizada, uma época muito ruim mesmo para pregarmos o Evangelho. Há 50, 60 anos atrás, fazia-se uma série de conferências, ou convidava as pessoas para estudarem a Bíblia, estudavam e aceitavam facilmente. Foi o boom da igreja adventista e do cristianismo no mundo todo, foi o crescimento. Hoje não, hoje é diferente. Hoje temos que usar outras estratégias por causa disso. Hoje está havendo muita apostasia, né? Antes eu pensava que a apostasia era alguém está seguindo a igreja adventista do sétimo dia, alguém que lia a Bíblia, que orava, vinha à igreja, falava de Jesus para as pessoas, agora já não faz nada disso e já não vem na igreja. Eu pensava que era dessa forma. No entanto, analisando um pouquinho mais o conceito da Bíblia Sagrada, nós vemos que a apostasia envolve a pessoa deixar Deus, mesmo estando sentado nos bancos da igreja, porque há uma tendência de nós estarmos amparados emocionalmente, ou espiritualmente, ou mentalmente, de um Deus que nos protege, que nos guia, que cuida de nós, mesmo eu não estando fazendo aquilo que Deus quer, ou interpretando a Bíblia do meu jeito e não da maneira de Deus. E como é que nós sabemos disso? A Bíblia mesma menciona, em 2 Timóteo 3, verso 5, falando da apostasia dos últimos dias e como seria o mundo, como estaria o mundo antes de Jesus voltar, diz lá, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder.
Então as pessoas vão às suas igrejas, estão lá, cantam, leem a Bíblia, ouvem, celebram, mas negam o poder. Tem forma de piedade, mas não seguem como devem, não é? E ao estarmos analisando nesta semana de oração esses assuntos, é importante Deus falar no nosso coração. Deus fala para o jovenzinho, Deus fala para os meninos, para as meninas, fala para o jovem, mas fala para nós que somos mais velhos também, não é? Deus apela-nos para seguirmos a sua vontade. O apostatado não sai do povo, ele fica na igreja, mas quer colocar a Bíblia de acordo com os seus critérios. A Associação Brasileira de Cristãos e Ciência trouxe um artigo interessante, apresentando 5 razões por que alguns jovens deixam Jesus, esfriam na fé e abandonam a igreja. Primeiro ponto, as igrejas têm a tendência de serem superprotetoras. E nesse estudo constatou-se que falhamos em fazer a ponte entre a igreja e a sociedade para o jovem. Porque lá fora é hostil, lá fora o mundo não perdoa, lá fora o jovem recebe oportunidades aqui e ali, mas depois logo vem a fatura também. Então nós como igreja falhamos às vezes de não fazermos esta ponte, de prepararmos os nossos jovens para o mundo da universidade ou coisa assim. Segundo ponto, a experiência acerca de Jesus e do cristianismo é superficial. Então o jovem, a criança, o menino da igreja e o jovem não recebe o suficiente em casa ou nem na igreja que seja, não tem uma comunhão, não tem um conhecimento experimental de Jesus, de Deus e da fé, e quando cai lá no mundo cede facilmente, por isso então alguns se afastam. Depois, as igrejas parecem ser antagônicas à ciência também. A igreja não consegue mostrar que Deus criou a ciência e Deus inspirou os profetas. Bíblia e ciência combinam. Fé, religião e a ciência não são antagônicas, elas harmonizam-se, porque tanto a ciência como a Bíblia foram dadas por Deus. E quando o jovem entende isso e cai lá no mundo e que diz que nós evoluímos, ele consegue diferenciar muito bem. Nós como igreja às vezes falhamos, tanto em mensagens como em palestras, no sentido de orientarmos. Outro ponto, as informações que os jovens recebem na igreja sobre a sexualidade são ingênuas e simples. E aqui entra uma questão que os pais, primeiramente, têm que informar os filhos a respeito da sexualidade. Não precisamos encontrar buscar desculpas em paradigmas, nós devemos mesmo ler e cada pai ser um instrutor da criança e do jovem para que quando ele tiver as suas oportunidades, ele possa escolher do lado do que é correto, como fez José, como fez Daniel, como fizeram muitos jovens cristãos que serviram a Deus. E outro ponto, a igreja é hostil com aqueles que manifestam dúvidas. Nós devemos ser amorosos, temos que ser acarinhar, temos que envolver, não é? Temos que acolher aqueles jovens, aquelas perguntas, aquelas dúvidas. Os jovens, os meninos têm que sentir segurança em nós. E é interessante que o Vitor Armenteiros, aqui na página 25, ele traz algo interessante sobre o que a sociedade tem feito na mente dos jovens, sobre a influência. Ele fala dos influencers, né, que têm atuado fortemente para distanciar os jovens de Deus. E aqui na página 25, eu vou ler. Se você tem esse livro, que é da Semana de Oração, você pode acompanhar comigo. Ele trouxe aqui dizendo assim: recentemente nas redes sociais alguém perguntou como se poderia tornar um influencer. A resposta surpreendeu-me. Infelizmente, a resposta a esta pergunta é realmente desapontante.
Para te tornares um influencer, tens de apelar aos aspectos mais supérfluos da cultura moderna. Tens de estimular as emoções mais baixas nas pessoas. E tens de vender sensualidade. Eu explicarei cada um desses pontos. E ele menciona aqui, as pessoas não gostam de pensar por si mesmas. Elas gostam de ser alimentadas com ideias rápidas e agradáveis. Depois ele fala outras coisas e no final diz, finalmente, nem todos os influencers são sensuais, mas todos vendem sensualidade, de um modo ou de outro. Mulheres belas vestem-se a rigor e exibem decotes. Homens atraentes tiram a roupa e dançam. Outros partilham dinheiro, viagens e luxo de uma ou de outra forma. Em geral, mostram tudo que pode despertar em nós algum tipo de desejo. Estes são os fatores que descobri serem partilhados por todos os influencers. Interessante, não é? E ele fala aqui sobre os influencers que começam a partilhar textos simples até venderem os seus produtos. E há pessoas ganhando milhões e milhões na internet, não é? Influenciando as pessoas. Mas é importante nós pensarmos, eu gostei muito da aplicação do autor, dizendo que, falando de quem é o maior influencer na vida de todas as pessoas, ou deveria ser o maior influencer, que é quem? Jesus, não é? E Jesus, quando conversava com as pessoas, impactava as pessoas, ele influenciava mesmo. Uma vez um jovem chegou para Jesus e falou, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Ah, é fácil, eu guardo os 10 mandamentos. Mas quando Jesus foi mesmo no âmago da questão, atingiu as fibras do coração do jovem, ele falou, olha, o seu problema é o dinheiro. Vai, vende o que tens e dá aos pobres. O que aconteceu? Ele foi impactado, saiu mudo e calado. Outra vez Jesus impactou também Nicodemos, que foi com Jesus de noite para não ser visto. Ele pertencia ao Sinédrio, era um mestre da lei, um homem muito importante. O que as pessoas diriam, ir conversar com Nazareno, um homem simples que era Jesus, ele disse, mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, os sinais que fazes mostra que és de Deus. Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. E quando o sumo sacerdote Caifás perguntou a Jesus se ele era o Filho de Deus, o que ele disse? Tu o disseste. Desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus, vindo sobre as nuvens dos céus. Jesus impactou aquele homem também. Jesus impactou até o diabo, não é? Lá no Monte da Tentação, o diabo falou, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava macilento, com fome, 40 dias sem comer, sem beber, provavelmente bebia, é claro, o orvalho, alguma coisa. E Jesus respondeu, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo também foi impactado e fugiu de Jesus. Eu quero concluir esta mensagem relativa a hoje, perguntando, quem tem influenciado a tua vida? Jovem, tu que tens dos seus 12 até os 19 anos, quem tem impactado a tua vida? Jovem, dos 19 até os 40 anos, da outra vez nós já dissemos isso, né? Tu que tens a força, tu que tens a gana, tu que tens a criatividade, tu que tens as melhores condições para servir a comunidade, para servir lá na tua profissão, para servir a tua igreja aqui, quem é que tem influenciado a tua vida? São as redes sociais? É o trabalho em excesso, são os estudos em excesso, é o namorado, a namorada, são as amizades, talvez um pouquinho de álcool, talvez tabaco, drogas não legalizadas, não é? Prazeres, ou talvez a sexualidade fora dos padrões bíblicos. É isso que tem influenciado a tua vida ou é Jesus? O que é que tem influenciado a nossa vida? É bom nós pensarmos nisso. Jesus foi o maior influencer que houve. E Ele quer impactar a nossa vida. Por que caminhos temos andado? Caminhos de Deus ou caminhos do pecado? Temos alguns pecados para serem confessados?
Se temos andado longe de Deus, é a hora de voltarmos, e Deus apela-nos para isso. Em 1 João 2,17 diz: o mundo e a sua concupiscência ou a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meu desejo, a minha oração para toda a juventude da Igreja de Aveiro, para todos nós, para todas as famílias, é que nós pensemos muito na vulnerabilidade da vida, que se não for com Deus, é apenas uma neblina, é apenas um nevoeiro, é apenas um fumo que fica. Não é? Mas com Deus, nós duramos para sempre.